Hoje a legislação sobre poluição sonora, ela é um mosaico, um quebra-cabeça, Nós com podemos dizer várias que peças. a lei do silêncio está ultrapassada, então. Ela precisa de uma revisão urgente. Não tem como ter uma cidade de São Paulo com 31 fiscais. E você acredita que através da legislação a gente vai resolver isso? A legislação é a forma que a gente tem, como sociedade, de negociar um contrato social. Como é que a gente vai, como bares e restaurantes vão se comportar daqui para frente? Olá, sejam muito bem-vindos ao AtenuaCast. Eu estou aqui com Marcelo Sando, que me corrigiu. Ele não é presidente da Associação Paulista Boa para Todos. É mais do que isso, e ele vai nos explicar isso, tá? E o assunto é bastante interessante porque ele é polêmico, ele é desafiador e ele é perigoso. Marcelo Sando. Quem é Marcelo Sando? Bem, eu sou um filósofo que vive na Avenida Paulista já há 13 anos e que tem um interesse nas questões de convivência. Acho que a Avenida Paulista traz esse grande desafio de convivência. São muitas pessoas, são pessoas que vêm para a Avenida por motivos diferentes, são pessoas que vivem na Avenida de várias classes sociais, em várias metragens de apartamentos. Você tem desde apartamentos de 30 metros quadrados, kitnets, onde vivem senhorinhas já há 40 anos lá, até apartamentos grandes, com famílias com mais condição financeira. Você tem as manifestações políticas, tanto do espectro da direita quanto do espectro da esquerda. Você tem os artistas de rua, você tem uma vida que corre dentro dessa avenida que cria uma série de conflitos. Então, meu interesse principal em toda essa questão foi o conflito gerado entre a arte de rua na Avenida Paulista e o som, que ao longo dos últimos 10 anos foi aumentando e aumentando e aumentando, também por conta da tecnologia das caixas de som. Há 10 anos nós não tínhamos essas caixas que hoje você consegue ter uma potência sonora muito maior com menos recurso, né? Antes você precisaria ter uma estrutura. E a Avenida Paulista começou a se tornar um espaço de conflito entre moradores e os frequentadores do programa Paulista Aberta. Por conta disso, houve uma brecha para que isso fosse discutido dentro de uma janela de oportunidade política. Mas agora, o que te levou pessoalmente a encarar isso? E hoje você é o presidente. O que te motivou a ter esse monte de dor de cabeça que você vai enfrentar daqui para frente? Já era uma dor de cabeça muito grande não ter nenhum domingo livre na própria casa. Assim. Tinha que sair. Eu saía todos os domingos de casa. Até o momento que teve essa brecha, assim, uma brecha de oportunidade política de discutir a situação. A subprefeitura da Sé decidiu passar pela Avenida Paulista proibindo caixas de amplificação e percussão. Só que eles fizeram isso sem nenhuma lei que desse respaldo para isso, nenhuma portaria, nenhum decreto. Só passaram falando, a partir de hoje não pode mais caixa de som. E isso gerou uma comoção muito grande entre os frequentadores, entre a população da cidade, entre os artistas de rua. Teve um vídeo que viralizou falando, o prefeito está proibindo a música na cidade, a arte de rua, música. E foi nesse momento que eu escrevi uma carta chamada Uma Carta por uma Paulista Boa para Todos. Dessa carta evoluiu para um movimento. Eu não sou o presidente da associação, não é uma associação, é um movimento cidadão espontâneo. Eu só fui o idealizador. E quantos envolvidos? 17 condomínios residenciais, tem 6 mil moradores na Avenida Paulista. Só que aos poucos nós percebemos que mesmo com mobilização de moradores, depois a Fundação Getúlio Vargas nos fez um estudo jurídico sobre o caso, a Faculdade de Medicina da USP, de Saúde Pública da USP, fez um parecer médico sobre o caso, decretando uma crise de saúde pública da população residente da Avenida Paulista. Nós tivemos depois um grupo de psicólogos que visitaram os apartamentos, mais de 300 depoimentos de moradores foram coletados e fizeram um parecer psicológico. E depois a Proacústica entrou. Nós tivemos estações de medição de decibéis. Nós verificamos que nas fachadas, 65 decibéis durante a semana com o trânsito.
E durante os domingos, 80 decibéis. 75 decibéis. Você até Das me falou que 9 chegou da a manhã, 100, né? Você até me disse que foi medido. nós tivemos uma média de 100 decibéis durante a parada LGBT, com 17 carros trios elétricos com alta potência sonora. 4 horas. 4 horas passando, né? Um tempo parado, umas horas passando. Para vocês terem uma ideia, 100 já leva a perda auditiva, para vocês terem uma ideia da gravidade da situação, né? Eu me pergunto, a Paulista é para todos? A Paulista é para todos, ela só não é boa para todos. Eu acho que tem essa invisibilidade de um sofrimento de uma população residente, onde você tem pessoas autistas, onde você tem idosos, onde você tem gestantes, você tem uma população vivendo lá. E isso traz, Edson, um questionamento em relação ao ambiente sonoro da cidade. Arte e cultura precisa ser ruidosa? Arte e cultura é música alta? Porque o programa Paulista Aberta é um programa dentro de uma política de ruas abertas, que foi feito lá em 2015, então completou 10 anos agora, e era um programa com o objetivo de trazer mais qualidade de vida para a população, reduzindo o barulho do tráfego de ônibus e de carros. Isso que foi, eu acho A ideia era ser mais A ideia silencioso. achou que o tráfego era o grande inimigo. E, na realidade, ele não é... E aí a ideia era atividades de esporte, atividades de lazer, ciclovia, outras formas de mobilidade e convivência. E aonde que a atividade artística ela vira abuso? Por exemplo, na Avenida Paulista, depois nós descobrimos que as bandas que mais causavam impacto sonoro não eram artistas de rua que se apresentavam. Eram empresas produtoras e empresas que alugavam o espaço e as caixas de som, e o gerador, e a mesa de som. Então, tinham pessoas lucrando com o impacto na saúde dessa população residente. Muitas pessoas se mudaram da Avenida Paulista por não aguentar mais viver dentro daquele local. A Paulista é interessante por ser um espaço simbólico. Paulista é simbólica. Só que nós descobrimos que vários outros movimentos de moradores estavam sofrendo com outras formas de ruído e não conseguindo avançar essa pauta nem na prefeitura, nem na Câmara. E nem no MP. O Ministério Público está atolado. 60% das denúncias no Ministério Público, na Promotoria de Meio Ambiente, é sobre barulho. Então, está todo mundo atolado. A Polícia Militar, 196, 70% das reclamações no Copom aos finais de semana é sobre perturbação de sossego. E aí, entendendo, né, o que nós conseguimos avançar em 3 meses de Paulista Boa para Todos, movimentos que já estavam trabalhando esse assunto há 5 anos, 10 anos, não tinham conseguido avançar nesse nível. Quando você fala que 70%, 80% das ligações para 190 são a respeito de perturbação sonora, qual que é a ação da polícia nesse momento? Ela consegue ajudar? Não consegue? O que ela faz? Ela recebeu a denúncia, ela vai até lá, o que ela faz? O Copom, você tem esses computadores onde você vai tendo as chamadas. Né? Tá. A partir de um certo momento, as chamadas tem um refresh. Elas vão se atualizando. E no monitor do policial que está lá atendendo, vai aparecendo perturbação do sossego, roubo, perturbação do sossego, assalto à mão armada, perturbação do sossego, policial em perigo, perturbação do sossego. Assim que funciona. E eles iam perdendo algumas ocorrências importantes de alta gravidade por conta desse entupimento de perturbação do sossego. A solução foi, eles criaram uma inteligência artificial para fazer a triagem. Porque chegava momentos que você tinha mais de 500 ligações simultâneas e o Copom dava ocupado. Então você ligava para o 190 e dava ocupado porque tinha muita gente reclamando de perturbação de sossego. Eles criaram uma inteligência artificial para fazer essa triagem. Só que aí existe uma prioridade de atendimento. A viatura se desloca para violência doméstica, roubo, e fica por último a perturbação de sossego. Mesmo assim, se o policial chega no local, hoje, com o que ele tem de possibilidade, ele só pede para a pessoa baixar. Isso normalmente já vai ser lá por umas 5 horas da manhã, quando talvez até já acabou o problema. E aí depois,
quando ele pede para baixar, porque ele não vai pegar essa pessoa, levar para a delegacia e colocar ela, enquadrar em contravenção penal de perturbação do sossego. Ele vai levar uma bronca do delegado que vai falar, olha, tem um monte de coisa aqui para fazer, ou vai levar um chá de cadeira de 6 horas na delegacia, depois vai ser chamado para audiência. Então, a polícia militar hoje não atende essa demanda por uma questão, por muitas questões, na verdade. Né? E o PSIL? O PSIL, nós temos 31 agentes do PSIL atualmente na cidade de São Paulo. Isso dá, em média, 40 quilômetros quadrados por fiscal. Ou seja, é praticamente impossível, inviável. Sim. Nós estamos em contato agora com a comissão dos aprovados no concurso para fiscais de postura. Então, tem 380 pessoas que foram aprovadas num concurso, aguardando para serem convocadas. Muitas dessas poderiam ir para o PSIL. Só que o PSIL também tem as suas limitações. Ele é responsável pela fiscalização de estabelecimentos comerciais fechados, obras privadas e uma série de outras fontes ruidosas ficam de fora. Ou seja, você poderia afirmar que não dá para contar nem com a polícia e nem com esse órgão público? Hoje, para esse problema e para a magnitude do problema, não. Porque o nosso problema é muito mais de convivência, é um problema cultural. A gente está contando demais com a fiscalização e cobrando demais da fiscalização. Mas existe um bom senso anterior que precisava existir, que são das pessoas entenderem que você tem opção de aumentar ou reduzir o volume. E isso está causando um problema de saúde pública, de doenças totalmente evitáveis. Uma das grandes descobertas ao longo desse processo estudando tudo isso é que a poluição sonora é decretada hoje pela Organização Mundial da Saúde como o segundo fator poluidor de risco para a saúde humana nas grandes cidades. Só perde para a poluição do ar. E daqui a pouco, com toda a evolução que a gente está tendo em relação à poluição do ar, né, carros elétricos e tudo, a poluição sonora vai ser a principal poluição eu não tenho das dúvida grandes quanto cidades. a isso. Eu sinto que você, como presidente desse movimento, você está mexendo com uma série de interesses e vai ter uma série de conflitos também. E eu fico imaginando assim os bares, os restaurantes, os músicos de rua, os comerciantes. Como é que você pensa em lidar com isso tudo? Porque é um conflito de interesses, eles também estão lá. Existe a questão da conciliação. Não existe uma saída fácil para o que a gente está propondo. Né? Existe a necessidade de negociar com o Poder Executivo, de articular com o Poder Legislativo, de acionar o Judiciário de uma forma eficiente e de dialogar com todos esses outros interesses. Na situação da Paulista, por exemplo, nós estamos em diálogo constante com os artistas de rua, com o representante dos artistas. Eu produzi 2 documentários sobre a situação, convidei os artistas para assistirem ele no cinema, junto com a GCM, junto com a PM, junto com a Prefeitura, com a Secretaria de Cultura, e nós criamos agora uma comissão de conciliação e criamos um acordo, né? Um pré-acordo. Eu preciso provocar um pouco você, Marcelo. Como é que você vê a prefeitura? Você até me mostrou nos bastidores algo que eu até gostaria que você pudesse ler, publicado, acho que foi o Estadão que publicou, né? Foi no Estadão. Porque eu vejo... Como é que você vê a atuação da prefeitura, do nosso prefeito a respeito específico desse assunto? Você poderia até mencionar aquilo que você... Mas só contextualizando, Paulista Boa para Todos foi o início. Depois nós percebemos que os movimentos, isoladamente, não estavam conseguindo avançar a discussão com a prefeitura. E aí nós criamos a Frente Cidadã pela Despoluição Sonora, que começou em São Paulo e hoje é nacional. Nós temos movimentos do Paraná, do Piauí, virou algo maior. O próprio estado de São Paulo, né, já está envolvido. Está. E agora a ideia é exatamente um projeto de lei federal e um projeto de lei municipal sobre poluição sonora. Você já respondeu que PSIL e polícia não é por aí o caminho. Então vamos para a prefeitura. Aí você me menciona que o nosso atual prefeito, você pode mencionar o que você me leu a respeito ou está com medo? Não. Então vamos lá. O que nós tivemos foi uma tentativa de mudar a lei em relação a barulho. Isso foi uma tentativa lá em dezembro do ano passado, passando pela Câmara no dia 20 de dezembro, assim, no final do expediente do Legislativo, o que eles chamam de um jabuti, né, que é uma matéria enfiada em outro projeto. Então, é um jabuti na árvore. Era um projeto de lei sobre aterro sanitário
e lá ele mudava a lei de uso e ocupação de solo, colocando um artigo de que qualquer show ou evento aprovado, autorizado pela prefeitura, estaria livre de fiscalização de ruído. Ou seja, a poluição sonora dá voto. Eu acho que sim, Porque... eu acho que não. Acho que a poluição sonora é muito polêmica do ponto de vista da população que é afetada, e é todo mundo, todos os bairros. Nós temos isso na periferia, nós temos no centro, nós temos em Pinheiros, nós temos no Butantã. Todo mundo está sofrendo com esse problema. Mas a poluição sonora, ela tem gerado renda e emprego, nas palavras do prefeito, dentro desse editorial do Estadão. O que a gente está confundindo realmente é cultura e lazer com consumo e espetáculo e entretenimento. E não precisa ser ruidoso. Nós temos possibilidade, vários lugares do mundo têm a possibilidade de você ter bares, restaurantes, você ter os pubs, ter casas noturnas, onde existe um tratamento acústico que não vai incomodar a vizinhança. A grande questão agora da frente é negociar e conversar com o setor de bares, restaurantes, casas noturnas, produtores de eventos, porque ninguém quer incomodar uma vizinhança inteira. Se existiam as estruturas e as formas de limitação disso, na Europa, por exemplo, você tem um limitador de ruído instalado nas caixas amplificadoras. Tem tecnologia para regular. Nós temos isso aqui também. Né? Nós temos aqui, na Avenida Paulista, nós instalamos com a Otto uma série de sonômetros inteligentes nas fachadas dos prédios que medem 24 horas por dia o som e que tem lá inteligência artificial que identifica se é música acima de 65 decibéis por mais de 5 minutos. Nossa ideia é jogar isso no sistema da prefeitura. Você já viu que no mundo tem soluções. Muita solução. A legislação de ruído do Japão é de 1968. Da Espanha é de 2007, uma lei muito robusta. Falta no Brasil uma lei única sobre isso. Você acredita que o caminho vai ser esse? Através... É legal. Agora, nós já temos que o prefeito não é muito a favor a isso. O que vocês vão fazer para que... O prefeito prometeu, agora em entrevista, prometeu não, né? Anunciou que vai lançar um projeto flexibilizando novamente os decibéis para shows e eventos. Nossa esperança é convencer o prefeito de que isso não é o desejo da população, de que isso não é um caminho para o progresso, até econômico. A Europa inteira tem vivido hoje um movimento em massa contra o turismo predatório. Então você tem manifestações em Barcelona, Veneza, Paris de turistas go home. Porque a cidade precisa ser boa para quem vive nela. A cidade não é só um espaço para ser explorado economicamente. A cidade tem que ser agradável. Mas eu me pergunto, sabe, Marcelo, com todo respeito, você mora na Paulista, né? Então vocês estão defendendo o seu interesse também, né? E eu me pergunto, será que os artistas de rua não veem vocês como uma elite? Vem, né? Vem. Mas é isso, né? A ideia do documentário foi exatamente dar cara para as pessoas que vivem na Paulista. Como é que você responde a isso dessa maneira? Que vivem em kitnets de 30 metros quadrados há 40 anos. Então, tem pessoas que sabe, construíram... Desculpa te provocar. Então, você acredita que a prefeitura seja omissa, cúmplice ou aliada nessa discussão? Como é que você está vendo isso? Eu acho que não é uma questão só da prefeitura de São Paulo. Rio de Janeiro está vivendo a mesma questão, Belo Horizonte está vivendo a mesma questão, o mundo está vivendo a mesma questão. O que é necessário é trazer essa consciência para os poderes públicos municipais e para os países que não têm legislação de ruído, de que isso é um problema de saúde pública que tem custo. Isso deixa o sistema de saúde pública sobrecarregado. Isso deixa a polícia militar sobrecarregada. Isso tem um custo financeiro com remédio para hipertensão, diabetes, colesterol, doenças totalmente evitáveis. Né? É um bom apelo isso aí. Mas esse teu movimento está mexendo com muita coisa, porque a cidade toda é barulhenta. E eu fico pensando assim, aquele mortal que mora lá no Paraisópolis ou que mora lá no Heliópolis, que você sabe que predomina a violência, os PCC da vida.
Como é que você poderia ajudá-los? Nós temos um movimento do Silêncio Capão, do Capão Redondo, que está dentro da Frente Cidadã. Realmente, em algumas regiões da cidade que tem uma presença do crime organizado, existe um medo desses grupos de moradores se juntarem para reclamarem e para levarem as suas demandas para frente. O que a Frente Cidadã está tentando alcançar, negociando com o Executivo, articulando com o Legislativo e acionando o Judiciário, é uma solução que vai abarcar todo mundo. Isso abarca a cidade inteira sem a necessidade dessas pessoas se exporem. Isso vai ajudar muita gente. Você mencionou um caso também que eu achei muito interessante, que é o caso do Adriano, que virou de réu, né? Ele foi de vítima. Pô, esclarece para nós esse caso aí, que O me chamou Adriano, muita atenção. ele tem um problema com um vizinho já há muito tempo, e isso é dentro desse espectro, né, da perturbação do sossego. Existem outras fontes de ruído e a gente vai entender isso como poluição sonora. Mas na perturbação do sossego, uma questão de direito de vizinhança. Então você tem conflitos humanos entre pessoas que vivem próximas. Esse vizinho do Adriano, ele propositalmente coloca música. E isso foi tirando o Adriano da sanidade. Ele teve um problema muito sério de saúde mental, desenvolveu, né, um transtorno, teve que parar de trabalhar, ele teve a vida dele muito prejudicada por conta disso. E o Adriano começou a reclamar. Ele ia na delegacia fazer boletim de ocorrência, ao momento, ao ponto, né, acho que foram 17 boletins de ocorrência, que o Ministério Público proibiu ele de voltar à delegacia e fazer boletim de ocorrência. Então ele entrou na Corregedoria da Polícia Civil, na Corregedoria da Polícia Militar, ele começou a tentar resolver o problema dele. E foi proibido de reclamar. Foi proibido de reclamar. Então ele foi entendido como perseguidor do perturbador dele. Só que agora parece que reverteu a situação. Ele conseguiu que vizinhos, porque esse é um dos problemas da perturbação do sossego, não pode ser individual. Você precisa ter um grupo de pessoas afetadas. E normalmente as pessoas não querem se expor. As pessoas têm medo de ir na delegacia, de se indispor com um vizinho, porque depois ela vai viver dentro daquele ambiente, né? Por exemplo, você liga para 190, eles perguntam se você vai estar no local da reclamação. Então, você vai estar na frente do bar que você está reclamando que está atrapalhando a sua noite, para encontrar o policial, para o policial falar para o cara que você está reclamando. Existem muitas questões que precisam ser melhoradas. São bem sérias, você pode correr alguns riscos. Nós estamos aqui há muito tempo nessa área de acústica, né? E eu tenho visto que os cases de maior sucesso estão sempre ligados a alguma posição política. Quando mora um juiz, um desembargador próximo, alguém ligado a algum órgão público, aí a solução vem. Nós recentemente fizemos um bar muito famoso ali entre a Faria Lima e a Juscelino, chama-se Motirô, e ele foi embargado porque tinham 2 juízes que moravam ao lado e conseguiram. E ao lado você tem uma série de outras ruas ali paralelas com o mesmo problema, ou até pior, sem solução. Então eu vejo que essa questão de se expor, de ir lá, de reclamar, ela tem muito a ver com a solução do problema, né? E de entender, Edson, que a solução do problema é um problema complexo que tem uma solução complexa. E ela não é óbvia. Essa solução, ela demanda negociação. Negociação com quem está no poder, exatamente como você identificou agora. Sim. Essa proximidade com o poder. Nós tivemos muita sorte, eu acho, na estratégia de conseguir tornar esse assunto atraente do ponto de vista político e atraente do ponto de vista midiático. Porque o movimento tem pouco tempo e tem uma repercussão incrível. A Frente Cidadã tem 3 meses. Nesses 3 meses, Estadão, Folha de São Paulo, Veja São Paulo, G1, Globo News, CBN, Rádio Bandeirantes, o tema entrou na pauta da mídia de uma forma focada na saúde pública. E o tema entrou na pauta da Câmara. Então nós temos hoje 8 vereadores envolvidos nessa causa junto conosco, articulando constantemente. Você consegue ter uma visão de futuro? Um cronograma, coisa do gênero?
O que nós vamos lançar agora no mês que vem é um documentário sobre o impacto da poluição sonora na saúde humana. Nós esperamos ter o apoio, né, de mais associações médicas, nós conseguimos trazer as associações médicas para a pauta, talvez o apoio da própria Organização Mundial da Saúde, a partir, né, da Organização Pan-Americana de Saúde. Então, trazer o mundo acadêmico e o mundo médico, científico, para discutir isso. Você vai precisar trazer também para a mesa os donos de bar, os artistas. Também é um ponto. É um ponto. É um ponto. E os que estão pseudo fora da lei, tipo aquelas empresas que contratam, ou os times de futebol, como é que não vão fazer com essas situações eventuais, que também podem acontecer, né? Legislação. Isso precisa ser regulado, isso precisa ser estruturado em legislação. O que você diria para uma pessoa que mora, que tem o mesmo problema num outro lugar? Como que ela poderia começar esse tipo de coisa? O que nós entendemos é que precisa juntar. Você diria para ele, aquele que vai nos ouvir por aí, que sofre mesmo, que venha até nós, que se inscreva. Entre no site despoluiçãosonora.org e inscreva o seu movimento de moradores. Nós estamos com um grupo abrangente, né? De mais de 10 movimentos de moradores de várias regiões da cidade de São Paulo e outras cidades do Brasil que estão juntos para poder racionalizar uma solução, que ela vai partir de uma base legal nova. Hoje a legislação sobre poluição sonora, ela é um mosaico, um quebra-cabeça. Nós podemos dizer várias que peças. A lei do silêncio está ultrapassada, então. Ela precisa de uma revisão urgente. Não tem como ter uma cidade de São Paulo com 31 fiscais. E você acredita que através da legislação a gente vai resolver isso? A legislação é a forma que a gente tem, como sociedade, de negociar um contrato social. Como é que a gente vai, como bares e restaurantes vão se comportar daqui para frente? Tá. Como os grandes eventos vão acontecer? Porque, de certa maneira, eu vejo para uma paulista, por ser um ícone da cidade de São Paulo, eu vejo que, uma vez estabeleceu as regras do jogo, a fiscalização estará presente, mas a cidade é gigante. Mas é aí que entra a tecnologia. Uma das ideias que nós estamos colocando nessa lei é um Smart Sampa do som. Assim como hoje você tem câmeras espalhadas pela cidade para facilitar o trabalho de segurança pública, era possível espalhar sonômetros inteligentes pela cidade que monitorem 24 horas por dia os níveis de som com inteligência artificial identificando a fonte. Então, se você tem barulho de obra acontecendo num ponto que você sabe que, pela legislação, não pode acontecer nesse horário ou nesse nível de pressão sonora, uma viatura da fiscalização é deslocada para aquele espaço. Pela sua pesquisa, já existe algo parecido no mundo? Não. Eu acredito que exista monitoramento de tempo real. Me falaram em Portugal para questões também de construção civil, mas eu acho que da forma como nós estamos imaginando, nessa magnitude, eu não tenho conhecimento. O que existe pelo mundo são os mapas de ruído. Então nós temos os mapas de ruído como uma ferramenta de diagnóstico, mas não como uma ferramenta de fiscalização em tempo real. Limitadores de ruído nas caixas amplificadoras de shows, eventos, isso resolveria muito o problema. E essa fiscalização tecnológica, né? Sim. Eu imagino que, sei lá, que você já desceu alguma comissão, tentou negociar com a pessoa que está fazendo esse ruído estrondoso lá. Vocês já tentaram esse tipo de coisa, de ir lá, dialogar, baixa o som, coisa do gênero? Tem sucesso ou não tem sucesso? Não. No caso da Paulista, tiveram muitas tentativas de moradores ao longo de muitos anos. Sem chance. Eu decidi entrar nisso nos últimos 6 meses. O Paulista Boa para Todos tem 6 meses. A Frente Cidadã pela Despoluição Sonora tem 3. Então, é pouquíssimo tempo para o que a gente conseguiu. Eu acredito que a sociedade civil, de fato organizada, com uma estratégia menos reativa e menos só focada na manifestação e só focada na reclamação. Mas como é que a gente resolve isso? Precisa de uma nova lei? Vamos juntar proacústica, vamos juntar especialistas da saúde pública, vamos pensar nisso coletivamente. Precisa o quê? Conversar com o executivo? Vamos fazer as pontes, entrar em contato. Estive com o prefeito recentemente para falar da questão da Paulista, com o secretário da Cultura. Como foi a receptividade? Foi boa.
foi muito boa. O prefeito ouviu bem a situação, acho que ele não tinha noção do que estava acontecendo de fato. Estamos com uma boa relação com o subprefeito e com a subprefeitura da Sé, mas esses canais de diálogo precisam ser construídos. Quem está no poder no momento é essa gestão municipal. A gente tem que lidar com a gestão municipal que está no poder. E eu acho que essa estratégia um pouco confrontativa, não só de fazer uma oposição, mas de ser propositivo, construtivo, crítico, mas está disposto a diálogo respeitoso, democrático. Sim, sim. É isso que faz as coisas avançarem. Senão, nós vamos ficar só reclamando. Né? O que eu vejo, assim, sei lá, a Paulista, por ser um ícone e ser uma coisa localizada, eu sinto, e o esforço de vocês, nós vamos ter uma solução. Mas eu fico imaginando, como eu te falei, o Paraisópolis, o Heliópolis, a cidade como um todo. Eu já sou um pouco pessimista quanto a isso. Mas o que o Paulista Boa para Todos acaba criando é não só um precedente, mas uma metodologia. Ele acaba sendo um modelo do que é possível ser construído coletivamente quando um grupo de pessoas se junta de forma organizada, estruturada, inteligente para resolver uma situação. O que nós já fizemos com a Frente Cidadã de Despoluição Sonora foi levar essa mesma estratégia, essa mesma metodologia para os outros movimentos da cidade. O pessoal do Anhangabaú, que está sofrendo com a concessão do Anhangabaú para eventos. O pessoal do Instituto Butantan, que vive nas proximidades do Instituto Butantan, que está sofrendo com o som de um biotério que foi construído do lado de apartamentos residenciais. O pessoal da Zona Oeste, que sofre com o tráfego aéreo de helicópteros, mais de 60 helicópteros por dia passando naquela região. O pessoal do Capão Redondo, o pessoal do Bom Retiro, de Pinheiros, do Pacaembu. O que eu percebo, Marcelo, é que você conhece o assunto com profundidade. E isso deve estar tomando muito do seu tempo atualmente. 100% do meu tempo. Imagino. E aí vem também o lado obscuro desse teu comportamento. Eu lembro uma vez que Paul McCartney foi muito criticado e ele dizia o seguinte, que o dia que você se propor a fazer algo de bom, você vai ter o mundo inteiro contra você. E eu te pergunto, esse teu esforço, esse teu trabalho, essa tua dedicação, tem por trás disso alguma aspiração política? Nenhuma. O trabalho de parlamentar não me interessa. O trabalho no executivo não me interessa. Eu sou um filósofo que acredito numa filosofia aplicada. Não adianta só ficar imaginando. É um bom experimento. É um excelente experimento. O meu foco é com a educação pública. Eu acredito que nós precisamos mudar as escolas brasileiras, a forma como elas funcionam. Mas eu não consigo fazer isso, eu não consigo mais trabalhar, não conseguindo descansar nenhum domingo. Tem muitas pessoas sofrendo com o barulho que você não consegue se recuperar. O objetivo de, vou parar 6 meses, 7 meses da minha vida para me dedicar a resolver um problema pequeno, até como um modelo do que a gente precisa fazer em nível macro. Nós estamos com problemas de ordem política, diplomática, guerras no mundo todo, questões de polarização política dentro dos países, mudanças climáticas, necessidade de acordos globais para resolver a questão do clima, problemas com gestão de água. Se a gente não conseguir resolver o volume da caixa de som na frente de casa, né, eu acho que é partir de algo micro, mas que me assustou o quão grande a gente precisou ficar e o quão longe a gente precisou ir para resolver algo pequeno. Como é que a pessoa, o mortal que está nos ouvindo, que vive, que convive com o mesmo problema, como é que ele poderia nos ajudar? Como é que ele poderia ajudar à frente? Nós estamos agora discutindo um projeto de lei municipal dentro lá do site despoluiçãosonora.org. Então, está aberto para qualquer pessoa entrar. Se inscreve, como é que ele faz? Só se inscrever. Se inscrever é gratuito? Gratuito.
Você acha que isso vai ajudar, vai dar uma só massa? entrar nesse fórum e discutir. Eu hoje recebi bastante crítica em relação a esse projeto de lei que nós fizemos junto com o grupo de trabalho da Proacústica, baseado na legislação de Portugal e da Espanha. Então nós tentamos traduzir para a realidade brasileira uma lei que já está funcionando desde 2007, 2006 na Europa. Para ganhar tempo. Não precisa fazer todo um estudo do zero, já existem soluções, né? Trazer essas soluções para a realidade. Tivemos lá discussões com o pessoal da Proacústica. Esse projeto está lá. Só que as pessoas estão, eu acho que mal acostumadas ao processo democrático. Aquilo é só um rascunho de uma lei. Então lá a gente vai discutir esse rascunho de uma lei. Criticando. Eu não sou parlamentar. Então, aquilo não é um projeto de lei protocolado. Aquilo vai ser discutido entre as pessoas, as equipes técnicas dos parlamentares estão estudando esse projeto de lei, isso ainda vai ser discutido com a equipe técnica da Câmara, depois isso é protocolado, aí passa na Comissão de Constituição e Justiça, aí passa na Comissão de Urbanismo, vai para a votação, depois tem audiência pública, depois segunda votação, tem veto do prefeito. Então, mas a gente tem que começar por algum lugar. Né? Esse caminho é longo. Agora, além disso, que nós sabemos que tem todos esses procedimentos, se vai e vem, qual que seria que você enxerga que possa ser o maior desafio a ser vencido, fora este? Você acredita em quem está usando, achar que vocês são eu acho que elitizados? A união das pessoas. Isso eu estou falando não em relação à Paulista, né, mas em relação à Frente Cidadã, de uma forma geral. Todo mundo, todas as classes sociais estão sofrendo com suas questões de ruído nos seus bairros. Seja bar ou restaurante, seja barulho de vizinho, seja helicóptero, seja obra pública à noite, seja shows, grandes shows acontecendo em arenas ou em áreas concedidas pela prefeitura. Todo mundo está sofrendo, os pancadões, os bailes funks, todo mundo tem sofrido com a questão do ruído. Mas nós temos uma dificuldade como sociedade de se juntar. De se unir realmente, de entender bem, a gente vai construir algo, não vai ser algo ideal, nenhuma solução vai ser ideal. Toda solução vai criar novos problemas que também vão, mas nós precisamos começar por alguma coisa e parar só de reclamar. Sim, não, é muito ousado o projeto, ele é interessante porque o ruído é democrático, né? Pega rico, pobre, pega todos, né? Sim. Mas eu fico pensando, as pessoas que vão nos ouvir, aquele mora num bairro isolado, uma das dicas que eu achei bacana é que não perca tempo com o Psyll 190. Ele é muito mais eficiente do que Psyll nesses casos. Se o cara tem um problema lá onde quer que seja, ele é muito mais eficaz. Você concorda com isso ou não? Não, qual que é a sua? Eu acho que o que está causando mais desespero na população, não só em São Paulo, Brasil inteiro, o que está dando desespero é a sensação de impunidade. Sim, mas se ele tiver que questionar algum órgão, você recomenda qual? Por isso que eu falei, eu tentei ligar o Psyll por experiência, nunca consegui. Teve umas 4, 5 vezes, nunca consegui ser atendido. 190 eu consigo. Por isso que eu estou pensando aqui, porque muita gente deve estar... É um problema tão sério e muito mais frequente do que se possa imaginar. Então, essa pessoa sempre me perguntam, o que eu faço? Não sei o quê. Eu acho que a melhor resposta que eu ligar para a associação não adianta. Mas eu acho que a melhor resposta que eu poderia dar é da gente parar de olhar para os nossos problemas muito individualmente. E tentar. Se é o meu problema aqui, nesse momento, com esse bar ou com esse vizinho, e se juntar em algo maior para uma solução mais definitiva. E eu fico pensando, principalmente, nas pessoas que já têm algum problema de saúde, tipo o autista. Sim. O som, o ruído excessivo é um sofrimento que... Físico mesmo, é uma dor. Então eu fico imaginando isso, uma pessoa de idade que mora, que não tem, nem sabe o que fazer, né? Conviver. Eu conheci uma senhora agora, nesse último sábado, que nós estávamos gravando um documentário, que teve um AVC por conta do barulho. AVC por conta? O grande problema da poluição sonora e do ruído não é a audição. O grande problema é cardiovascular. O ruído excessivo aumenta a sua resposta de estresse, mesmo que você não se incomode com o barulho. O seu corpo está sentindo aquilo como um sinal de perigo. Isso aumenta a incidência de infarto, de AVC, de hipertensão, de colesterol, aumenta a chance de desenvolvimento de diabetes
de transtornos neurológicos e de demência senil. Sim. Então, o problema do barulho não é um problema pequeno, não é um problema simples, e eu acho que a única solução é E dá nos nervos. coletiva. Né? E dá nos nervos. O problema de morar aqui na Paulista são os domingos e feriados com a Paulista no programa Ruas Abertas. Há 10 anos que nós, moradores, aguentamos um barulho insuportável de várias bandas que ficam aqui por esse quarteirão tocando. Você não está ouvindo música, você está ouvindo barulho. O barulho me incomoda muito. Teve uma vez, num domingo, que eu comecei a chorar de tanto barulho que tava, porque tava muito alto. Hoje o que incomoda mesmo é esse barulho excessivo, ultrapassando e muito o que é tolerável dentro de uma questão de saúde, né? A gente já teve medições aqui que passou de 100 decibéis. E não são só os seres humanos que sofrem com esse barulho todo. Os animais também sofrem. A Bela tem hipersensibilidade ao barulho, né? E todo domingo ela fica nesse estado aqui que vocês estão vendo. Extremamente agitada, ansiosa, nervosa. A gente está sendo prejudicado, tem muita gente doente, aqui tem crianças autistas, tem adultos, tem pessoas com deficiência física, vários tipos de doenças que esse som absurdo atrapalha e muito. Se eu agora, tendo um filho que é uma criança que tem o transtorno do espectro autista e ele tem muita sensibilidade, então assim, tem que se adequar, não é uma questão, cara, tem que olhar para isso, entende? Assim, né? Assim como eles têm os direitos dentro do transporte público, é prioridade em várias coisas, tem que olhar para isso, não tem como, sabe? Porque afeta, realmente. Tanto eu quanto minha esposa temos TEA diagnosticada. TEA é transtorno do espectro autista. É muito complicado porque a gente tem uma sensibilidade muito forte com barulho. E o barulho começa muito cedo domingo de manhã. Domingo de manhã tem dias que começa às 7h30, 8 horas da manhã e fica muito complicado. Eu me vejo refém dentro da minha própria casa, porque mesmo tendo a janela fechada, uma segunda janela com um abafamento de ruído, eu me vejo sendo obrigado a usar abafador de ruído externo ou um fone só para conseguir passar meu domingo, que era para ser meu único dia livre, minimamente normal. É muito complicado, é muito agressivo e dura o dia todo. Eu tenho transtorno de processamento sensorial, o que significa que estímulos, principalmente estímulos sonoros, produzam um nível de estresse que se exacerba durante o dia, que se torna mais agressivo durante o dia, o que me leva a ter espasmos corporais, tremores e que vão paulatinamente evoluindo para movimentos de autoagressão. Eu começo me coçando, eu não tenho percepção que isso está acontecendo, do coçar vai se tornando um arranhar e depois um movimento de agressão, de bater no peito, que é o que vai me acalmando e ajudando eu a centralizar a minha respiração. Contudo, muitas vezes, dependendo do nível da agressão sonora, eu perco o controle. A casa é planejada para não ter portas, para não ter paredes, para justamente eu não ter lugares para me bater e me machucar. Porque esse momento você perde a consciência, você está realmente voltado a tentar eliminar o fator agressor, agredindo o próprio corpo. Quando começam a acontecer manifestações como essa, é um momento que para mim dispara uma crise. Eu já estou com perda de audição e só estou fazendo exame aí para ver realmente quanto que está a minha deficiência de audição. Perdi minha audição, eu sei que foi disso. Eu abordo as viaturas que estão na avenida para reclamar do barulho, pedir para baixarem o som, enfim. Eles me dizem que eu tenho que ligar para 156. Eu ligo para 156 e me dizem que eu tenho que procurar a polícia militar. Mesmo ligando diversas vezes, ninguém aparece para parar com o barulho. Eu costumo dizer que o silêncio é disputado, né? Eu conheci cidades que existem refúgios, tipo nossa Praça da Sé, nossa Paula, existe lá uma igreja, algum lugar que a pessoa entra e fica lá por algum tempo para se restabelecer, para se recuperar. Ou seja, o silêncio
será disputado, realmente. A nossa cultura normalizou o barulho. Ela entende o barulho como sinônimo de alegria, ela entende o barulho como sinônimo de progresso. Ela não... Nós temos uma cultura muito avessa à introspecção, ao silêncio. E qual será o próximo passo para o movimento, né? Já que não é associação, né? Para frente? Eu acho Qual que é o próximo passo? Não sendo associação, nós tivemos uma velocidade e uma flexibilidade, uma agilidade estratégica, tática e operacional que nós não teríamos se fôssemos uma associação. Então, como Tem movimento... algum custo? Como é que faz para... Tiveram algumas doações, algumas pessoas mantiveram o site, por exemplo, algumas pessoas doaram pequenas quantias para que a gente pudesse fazer algumas documentações, mas a maior parte do trabalho, um trabalho voluntário, quase custo zero também, porque a gente não tem uma estrutura, e muito trabalho pro bono. Então, nós contamos com a ajuda, por exemplo, das associações à Proacústica. Várias empresas ligadas à Proacústica ofereceram seus serviços sem custo. Nós também oferecemos a vocês o que vocês precisarem. Aí. Muito obrigado. A academia, a USP, a GV, deu para juntar a faculdade, eu acho que é isso, essa habilidade de juntar. Você consegue ter alguma visão de futuro? Eu acredito que nós vamos ter um projeto federal de despoluição sonora, de diretrizes para os municípios. Eu acho que nós vamos ter aqui em São Paulo, a chance é grande de um projeto de poluição sonora para a cidade de São Paulo, e tudo isso eu digo nos próximos 1 ano, 2 anos de tramitação. Então, o objetivo da frente foi estruturar isso e entregar isso para o parlamento. Falou, olha, existe essa pauta, é uma pauta justa, racionalizá-la, né, deixar ela estruturada e entregar isso para o poder público. Eu vejo, Marcelo, já estamos caminhando aqui para o nosso final, um trabalho assim muito nobre da sua parte, colocar o seu tempo e não ter nenhuma aspiração política, que eu achava que era essa a tua... Falei, pô, algum interesse ele tem. Hoje eu percebo que, como filósofo, tem algo bacana por trás disso. É isso que deveria ser. E você vai enfrentar muitos problemas, porque você vai mexer com muitos interesses também, né? Você sabe, você tem bar, restaurante, tem artista, tem o poder público, né? Como nós falamos, né? Imagina ele ficar limitado a não liberar tantos movimentos que existem na cidade de São Paulo, né? E no Brasil como um todo, né? O que você gostaria de acrescentar no nosso papo? O que faltou te perguntar que você acha que é interessante? Eu fico pensando aqui, Marcelo, daqui a uns anos, como é que você gostaria de ser lembrado? Acho que eu não tenho muita intenção de ser lembrado nesse sentido. E o que você gostaria de deixar para essa pessoa que está nos ouvindo? O silêncio, um pequeno silêncio, né? Eu acho que a importância da gente entender que a sociedade civil tem muito poder. A sociedade civil tem condição de se organizar, de se juntar, de propor lei, de articular e de compatibilizar interesses divergentes. É possível negociar saídas e soluções. Eu acho que nós ficamos muito acostumados, e isso eu falando como filósofo da educação, pela escola. A escola nos imobilizou individualmente e nos desmobilizou coletivamente. Nós vamos nos tornando impotentes ao longo do processo educativo, né? Achando que o nosso poder se limita a eleger pessoas de 4 em 4 anos que talvez venham a resolver os nossos problemas e a nos manifestar de uma forma muito, eu vou usar o termo, primária, né? De só ficar na reclamação e na faixa, e nós não fizemos isso, por exemplo. Eu acho que o trabalho é mais complexo. O trabalho requer sentar e estudar toda a situação,
conversar com as pessoas, mesmo aquelas com que você não concorda ou aquelas que você não tem afinidade, mas vai ter que conversar, tem que negociar, tem que articular, tem que conversar com a base, com a oposição, com pensamentos divergentes e tentar juntar. É um trabalho muito, eu acho que muito raro. Por isso que a gente olha isso com espanto, né? Quando você vê a sociedade civil se organizando de uma forma mais E rápida, né? sóbria, serena, ágil, estratégica. Todos focados numa bandeira. Você sabe que quando você está falando, eu me lembrei muito do Messi. Na última Copa do Mundo, eu me vi torcendo para a Argentina e vi uma série do povo brasileiro torcendo para o Messi e, como consequência, para um time que foi rival nosso a vida inteira, para quem gosta. E ao que você atribui? Então, eu fico pensando, o que uma pessoa pode mudar uma nação? Pode mudar um pensamento? Um movimento como esse, que, 3 meses e um baita engajamento, se nós conseguirmos alcançar o maior número de pessoas possíveis, eu fico pensando que a gente pode mudar. O Brasil pode mudar ele mesmo. Isso para várias situações, política, educacional, financeira, esporte. Então eu fico vendo um movimento como o seu, assim, em 3 meses você mexer com toda a estrutura, né? E agora chegar rapidamente a um órgão público. Eu vejo que é um fenômeno filosófico mesmo. Então, se não nós, tratado. Se não agora... Realmente. Então, repete, por gentileza, as pessoas para terem acesso, saber, poder se engajar, Tem 2 movimentos, né? Tem o paulistaboaparatodos.org e tem a Frente Cidadã pela Despoluição Sonora, que está no endereço despoluiçãosonora.org. Então, nesses 2 sites, eu acho que tem uma vastidão de material e de formas de contribuir, de entrar em contato, de estar junto, de dar, contribuições de vamos trabalhar juntos num projeto de lei, vamos levar isso juntos para o executivo, para o legislativo. Eu acho que tem muitas formas de juntar as pessoas. Nós estamos testando um desses modelos, né, uma dessas possibilidades, e acho que está indo muito bem. Eu fico feliz de poder ajudar, me sinto honrado por uma causa tão nobre, espero que você tenha sucesso, espero poder contribuir, porque eu acho que isso interessa a todos. Muito obrigado pela sua presença e que a gente em breve possa comemorar. Beleza.